Você sabia que em Mateus, Marcos, Lucas e João nós encontramos um total de 40 parábolas? Dessas 40 parábolas, 26 encontramos no Evangelho de Lucas. E dessas 26, 16 são contadas unicamente por ele. E a parábola que vamos estudar hoje é a parábola do bom samaritano. Ela se encontra em Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25. Acompanhem comigo. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Segurei um pouco. Jesus Cristo encontrava-se numa sinagoga num dia de sábado. Ele estava com um livro aberto em mãos e quando ele estava pregando, um homem fica em pé. Esse homem era chamado como escriba, advogado ou a expressão grega nomikos. Era alguém que defendia a lei. Se tinha uma coisa que aquele homem entendia, era de lei. Ele sabia decor as 613 leis do Antigo Testamento. E ele então olha para Cristo e faz uma pergunta: que farei eu de bom para herdar a vida eterna? Interessante. Existem hoje muitas e muitas pessoas e várias religiões que acreditam que precisam fazer alguma coisa para ser salvo. Eu não sou salvo por aquilo que faço. Eu sou salvo por aquilo que Jesus fez por mim na cruz. John Hus, certa vez, ele disse: Quando olho para mim, não me vejo salvo, mas quando olho para a cruz, não me vejo perdido. Aquele homem estava frente a frente com o autor da salvação. A salvação é uma pessoa, é Jesus Cristo. E ele então usa aquele momento ímpar para interrogar a Cristo o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Jesus olha para ele e pergunta: como você interpreta a lei? Interessante, Cristo devolve uma pergunta em cima da pergunta daquele homem. Ele esperava uma resposta e recebeu uma outra pergunta. Esta é uma característica muito comum entre os judeus. Certo amigo meu estava numa sinagoga num dia de sábado e ele perguntou para um rabi: Rabi, por que quando nós perguntamos para vocês algo, vocês respondem com uma outra pergunta? E aquele rabi olhou para ele e disse: por quê? Ele devolveu a pergunta novamente. Não era diferente com Cristo. Sabe por que ele fez isso? Quando eu e você recebemos uma resposta como uma pergunta, nós paramos para pensar. Nós não saímos apressadamente para responder. Era isso que Cristo estava chamando a atenção daquele homem. Você não é um doutor da lei? Você não entende tudo a respeito da lei? Como você interpreta as Escrituras? E ele então fala dos 10 mandamentos resumido em 2. Ele diz: amarás o Senhor teu Deus e amarás também o teu próximo como a ti mesmo. E Cristo: opa, respondeste corretamente. Faz isto e viverás. Mas o texto diz que ele querendo justificar-se. 2 detalhes. Faça isso e viverás. Cristo não disse: faça isso e terás a vida eterna. Cristo não disse: se ele guardasse os mandamentos, ele seria salvo. Eu repito, eu não sou salvo por aquilo que faço. Eu sou salvo por aquilo que Cristo fez por mim e por você. A lei não tem papel salvífico. Eu não guardo a lei para ser salvo. Eu guardo a lei porque eu já estou salvo em Cristo Jesus. Mas aquele homem não entendia isso. Ele procurava a justificação por ele mesmo. E nós não temos essas condições. Aquele homem então pergunta: como posso fazer isso, Senhor? Guarde a lei? Não era a resposta. O que Cristo estava ensinando para aquele homem? Ele não sabia o que fazer e tentou justificar. Eu recebi uma ligação certa vez de uma senhora. Ela dizia: pastor, eu não quero mais participar da igreja. Pastor, eu não quero mais frequentar a escola sabatina. É muita gente falando, é professor falando mais alto do que o outro, é pessoas correndo para um lado para o outro e o meu marido está me traindo, pastor. O problema não era a escola sabatina. O problema não era a igreja. O problema era que o marido estava traindo ela.
Muitas vezes nós não temos coragem de colocar qual é o real problema para as pessoas. E aqui está a situação. Aquele homem conhecia toda a Bíblia da sua época. Aquele homem ensinava a Bíblia para as pessoas. Mas quando ele batia a cabeça no travesseiro, ele não sentia paz. Porque tinha um problema. Ele havia atribuído a lei a um papel que não cabe a ela. A lei não tem papel salvífico. E é por isso que aquele homem não tinha paz. Ele sacrificava um cordeiro de manhã, havia outro cordeiro que era sacrificado à tarde. E ele não entendia o que Cristo estaria fazendo por ele. E ele então querendo justificar-se. Cristo então conta uma parábola. E a parábola do bom samaritano. Cristo não estava falando aqui da assistência social. Nem existia isso naquela época. O que Cristo queria nos ensinar ao contar esta parábola? A parábola começa na estrada de Jericó. Um homem desce de Jerusalém para Jericó. Ele é surpreendido por bandidos. Ele toma uma baita surra e é deixado na rua, quase morto. O texto diz que logo depois passava por aquele local um sacerdote. O sacerdote era o líder religioso daquela época. Era aquele que matava o cordeiro. Era aquele que intercedia pelo povo de Israel. Era aquele que participava de todo o rito religioso. Ele encontra um homem caído em terra. Ele olha para aquele homem e diz: misericórdia, eu vou ajudar esse homem. Eu pertenço à igreja. Eu sou o líder de uma igreja. Claro que não. O texto diz: ele passou de largo. Essa expressão no grego significa fechar os olhos. Ele fechou os olhos. E sabe por quê? Não se assuste. Por ser fiel a Deus. Como assim, pastor? Por ser fiel a Deus. O Antigo Testamento diz que quando o sacerdote estivesse em ofício, ele não poderia tocar em cadáveres. O problema é que ele não foi lá averiguar se o homem estava vivo ou se o homem estava morto. Ele passou de largo. O texto diz que, semelhantemente, passava por aquele mesmo local um levita. O levita era estagiário, era alguém que estava se preparando para ser também um sacerdote. Ele vê o seu líder passando de largo, o que ele faz? O mesmo. Ele também passou de largo. Agora entra um outro homem no contexto, um samaritano. Quem era o samaritano? Um zero à esquerda. Totalmente odiado pelo povo de Israel. Assuntos religiosos e políticos. Para você ter ideia, o ódio de um judeu para um samaritano era tão grande que uma das orações que eles faziam no decorrer do dia é: Senhor, que naquele grandioso dia não falte um samaritano no fogo do inferno. Uma outra oração, eles diziam: obrigado, Senhor, porque eu não sou mulher, porque eu não sou cachorro e porque eu não sou samaritano. Nas escolas de Israel, ensinava-se que uma menina samaritana nascia menstruada e morria menstruada. Conseguiu entender como era esse ódio? E esse homem passa por aquele local. Ele percebe que havia um judeu caído em terra. Ele não olhou para as questões raciais. Ele não olhou para o ódio político ou religioso que havia entre eles. Ele entendeu que ele precisava fazer uma coisa. Ele desce do seu animal, ele chega até a estrada, ele vai até aquele homem, ele toca. E ele percebe que aquele homem está gravemente ferido, quase morto. Aquele homem, ele anda a segunda milha. Aquele homem demonstra o que de fato é cristianismo, é dar outra face. E é algo que eu e você precisamos aprender, e muito. Tirar o amor do papel. Nós estamos num contexto hoje de política, nós estamos num contexto hoje de pandemias, e você já percebeu como há brigas hoje de esquerda, de direita? Amigos, nós temos que estar com os nossos olhos fitos no céu. Olha para este homem, esse samaritano. Ele não estava preocupado com políticas. Ele não estava preocupado com religião. Ele estava preocupado em ajudar o próximo. E ele então foi até aquele homem. Ele pega aquele homem em seus braços. Ele o coloca sobre o seu animal. Não sabemos se era um cavalo, se era um jumento, se era um burrinho. O texto bíblico não fala. Mas o fato é que ele pega aquele homem, coloca sobre aquele animal e ele o leva até uma hospedaria. Chegando na hospedaria, ele diz: olha, eu fiz tudo o que podia. Eu não posso ficar mais aqui, mas cuide dele até que eu volte. Cuide dele até que eu volte. O que nós podemos aprender com esta parábola? Nós precisamos entender que a estrada de Jericó representa esse mundo, onde há várias e várias pessoas caídas, machucadas, sofrendo. Quem representa os bandidos? João capítulo 10 diz que Satanás está aqui para matar, para roubar e para destruir. Ele destrói famílias,
ele destrói os jovens, ele destrói vidas humanas. Ele está aqui para isso. E ele havia destruído a vida daquele homem. Aquele homem estava caído em terra. Assim como há muitas pessoas hoje caídas em terra, sofrendo, sem esperança, olhando para o céu e clamando, help, socorro, alguém pode me ajudar? E muitas vezes a igreja, representada aqui pelo sacerdote e pelo levita, passa de largo, fecha os olhos. Quem é o samaritano dessa parábola então, pastor? O samaritano aqui representa aquele que estava sendo rejeitado na sinagoga. É Jesus Cristo. Ele passa na estrada deste mundo. Ele arranca pessoas das mãos de Satanás e ele traz para a hospedaria. Sabe o que é hospedaria? É a igreja. Qual é a ordem que ele dá para mim e para você? Cuide dessas pessoas até que eu volte. Nós estamos passando por um momento caótico. E não é o momento de cuidarmos dessas pessoas. Não é o momento de cuidarmos um dos outros. Nós somos exemplos de Cristo aqui nessa terra. Nós precisamos ser um cheiro de Cristo na vida das pessoas. Nós precisamos ser como esse bom samaritano. Cuidar dessas pessoas até que Jesus volte. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde.